Fala, minha gente, começando mais um PandaCast 18 hoje. Já eu queria pedir para você que está vindo agora aqui no canal conhecer, já se inscreve, compartilha, deixa seu feedback, fala quem você quer que eu traga aqui no PandaCast, que vai ser uma honra. E é muito legal ouvir o feedback, né, Henrique? A galera anda deixando, gostei da entrevista e tal, aprendi alguma coisa aqui, outra ali, porque o PandaCast é para isso, é para... Eu estou ganhando muito conhecimento com as pessoas que eu estou trazendo aqui e a galera que vai assistir automaticamente também vai absorver muita coisa boa. Hoje eu estou trazendo aqui um amigo que eu conheço há bastante tempo. No começo, quando eu comecei a empreender, Henrique, eu já conhecia, a gente fez um trabalho junto que me serviu de muita experiência. Hoje eu estou trazendo aqui o Bruno Warris, falei certo? O Ares. Errei. Mano, obrigado por ter vindo aqui. Muito obrigado, cara. Uma honra estar aqui. Fiquei muito feliz desde o começo da história lá, que a gente começou na pandemia a conversar. Né, Fotos cara? maravilhosas que a gente fez. E foi no começo, porque foi no começo da pandemia que eu comecei a fotografar para outras pessoas e tal. Foi quando deu uma aberturazinha, o lockdown vai finalizar, não vai. Aí a gente aproveitou para fazer umas fotos. Foi legal demais. Eu tenho até hoje esses arquivos. Tenho também, cara. Tu tem também? Caramba, que legal. Foi o meu primeiro vídeo, assim, fazendo um vídeo ali, sabe? E aí, cara, tudo bem? Como é que estão as coisas? Até fazer acho que é B-roll. B-roll, um vídeo B-roll. Que ficou legal, assim. Ficou legalzinho. Ficou ótimo, cara. Eu ali inexperiente no negócio. Bacana, mas é ambicioso. É isso aí. Cara, Alquimistas Bebidas Especiais. Que quando eu conheci era Alquimista Café. Né? E hoje expandiu, mas bora... Tu tem uma história muito legal que eu lembro, a gente conversando naquele período, tu falando de toda a história da tua família relacionada a café, porque apesar de hoje tu vender vários produtos, que a gente vai falar muito sobre isso, sobre empreendedorismo, mas o café eu acho que é a tua maior paixão, né? A tua raiz. Exatamente. Então, falando um pouco da minha família, depois eu vou falar um pouco mais de café, a história, até o lugar que eu tô, né, começa em 1935, quando meu bisavô vem para Belém, veio de Portugal, veio tão pobre que ele não tinha onde morar, e ele começou a trabalhar numa mercearia para ter algum dinheiro. Como ele não tinha onde morar, ele morava na mercearia. Então imagina, às vezes a gente reclama da dificuldade do dia a dia. É verdade. Não tinha nem onde morar. Né? Economizou um dinheiro e montou uma cafeteria no Ver o Peso. E de lá, ele economizou um pouco mais e comprou o que era na época tipo uma fazendinha na Cidade Velha. E lá ele montou uma torrefação de café, que era uma continuação do Café Glória, né, que era a cafeteria dele. Então isso daí virou uma superpotência para a família. Ele teve 3 filhos, o meu avô é o mais novo dos 3 filhos, e foi o que ficou. Um foi para um lado, outro foi ser advogado. Meu avô queria ir para os Estados Unidos morar, e falou, não, você vai ficar aqui, vai torrar café e vai dar continuidade no império aqui do Café Glória. Para você ter ideia, eu comecei a torrar café agora, eu acho que eu comprei 2 sacas, 3 sacas de 60 quilos para começar a dar andamento na torrefação, né? Tinha uma época que o meu avô comprava 2.000 sacas de uma só vez. E assim, caramba, bicho. Imagina, anos 50, anos 60, não existia Belém Brasília, não sei dizer agora em que ano saiu a Belém Brasília, mas as coisas não chegavam com facilidade. Não. Então, de 12 meses... Belém ficava 5 meses sem café. Imagina isso. E aí, mas no Café Glória nunca faltava. Ele mandava vir de barco, mandava vir quanto tinha que ser. Tinha até um tio que trabalhou na empresa, começou a trabalhar com 19 anos. Ele dizia que ele chegava ali onde é a Estação das Docas hoje, sim, chegava no carrinho dele lá, parava, ficava esperando o barco chegar. Aí imagina, esperando o barco chegar. Aí chegou o barco, agora espera descarregar todo o barco. Aí descarrega 2.000 sacas de café para levar pro depósito, né? Então era missão mesmo. Caramba, cara. Hoje em dia, chega já no escritório, o cara já entrega no estoque. A facilidade, né? Naquela época, a dificuldade de empreender, porque teu bisavô, é isso? Começou com o bisavô. Caraca. E tu, assim, como foi para chegar até em você essa questão do café? Cara, eu sempre falo da lei do karma, ou Jesus chamava de lei da semeadura. Sim, sim. Quando o meu avô criou ali,
criou um espaço grande que é lá um complexo, é residência, empresa, etc. Que por sinal, mano, desculpa te interromper, eu fui lá, Henrique, eu fui lá nesse lugar e já é encantador que tu chega e já tem cheiro de café. Pra quem gosta de bacana. café e tu chega lá, continua É um lugar especial, realmente. especial demais. E aí ele recebia pessoas de fora, pessoas que vinham de Portugal, mandavam uma carta, né, dizia, olha, eu estou indo aí e tal, me recebe. A pessoa quando chegava em Belém era obrigada a ficar de quarentena. Se eu falasse isso há 3 anos atrás, a gente ia achar estranho, né? Hoje em dia a gente entende, é normal, tinha a que gente ficar de sabe que quarentena. E aí você tinha que ficar em algum lugar. E ficavam na casa do meu avô. E uma dessas pessoas chegou, ficou a quarentena e seguiu para São Luís, montou uma rede, um mercadinho, que na época estava começando na Europa, um mercadinho com gôndolas, criou em São Luís, virou rede de supermercados, vendeu, e os filhos eles ficaram milionários assim. E um desses filhos, uma filha na verdade, resolveu empreender mais e se apaixonou pela área de café, resolveu investir na fazenda de café, né? Hoje em dia a fazenda se chama Fazenda São Gabriel, fica em Guaxupé, e o café se chama Arte Café. E daí ela me convidou para fazer parte do sonho Pará, né? Você vai ser distribuidor no Pará, eu vou te treinar, né? Investiu em mim, me levou para São Paulo, falei para a Fispal Food Service, uma feira de alimentação, enfim, treinamentos e mais treinamentos e tal. Então, observa, o meu avô recebeu o pai dela, que evoluiu, e depois ela veio e me chamou para me convidar para trabalhar com café, né? Então, para você ver como as coisas voltam. E a partir desse convite, eu fui morar com 20 anos, fui morar nos Estados Unidos. E quando eu cheguei, eu morei 5 meses, na verdade, a trabalho, foi muito difícil, assim. Só lembro de algumas coisas, assim. Solidão, frio desgraçado, que eu fui trabalhar no inverno, fome, passei muita fome, porque eu ganhava bem, só que o meu trabalho era em movimento, então não tinha como parar para me alimentar. Entendi. Foi um tempo difícil. E quando eu voltei, eu tinha trancado a faculdade, eu estava com meio que o tempo livre, né? Porque faltavam uns meses para voltar ao período de faculdade. E, na verdade, ela não me convidou, ela convidou meu pai. Só que meu pai não teve tanto interesse em trabalhar com café. E eu todo dia passava ali naquele monte de café e falei, cara, eu vou começar a perguntar aqui pro pessoal. Eu sabia que eu queria ter uma distribuição, mas eu não sabia do quê. Tu tinha mais ou menos quantos anos, Guilherme? 20, 21 anos. 21 anos. Novão ainda. E, assim, fome de empreender, sabe? Ainda mais depois que eu vim de um país desenvolvido, que eu vi algumas coisas lá, eu vim com fome, assim, de empreender mesmo. E a partir daí, desse estudo, né, dá para fazer café em Belém, dá, é bem pequeno, mas é isso que eu digo. A gente precisa viajar, precisa ir para feiras, precisa buscar conhecimento até fora. Por quê? Em São Paulo eu vi que existia uma força nos cafés especiais, existia a máquina, existia o dono da cafeteria, existia o consultor, existia o barista, que é o cara que faz o café. E eu percebi, pô, isso não é uma moda, né? É uma força que está acontecendo, que estão empurrando para cima. Em São Paulo já está acontecendo. Em Belém ainda não está, mas um dia vai estar. Sim. Então, eu vou começar a me preparar para o dia que estiver. E esse dia começou a acontecer agora, mas eu venho me preparando desde 2008. Sem capital, zero capital. Até recebi uma pessoa no escritório outro dia, falou, tá com o império do café e tal. Quanto você investiu aqui? Falei, 0. Ele, não, você investiu coisa e tal. Eu, investi, mas eu comecei com 0. E conforme eu fui ganhando, eu fui reinvestindo o dinheiro, né? O lucro, em vez de eu guardar, eu reinvestia de fato. Mas comecei com R$0, né? Foi só com conhecimento e garra que eu fui construindo. Considero a minha empresa uma pequena empresa. Estou muito longe de ter o faturamento que eu quero ter, mas foi tudo graças a essa preparação que eu vim fazendo desde 2008 e fui preparando as empresas, né? E assim, eu só considero que a minha empresa não é maior, talvez por falta de conhecimento dos meus clientes. Por quê? A pessoa abre uma cafeteria, a minha empresa cresce. Sim. Só que passa um tempo, ela não se prepara e a cafeteria dela acaba fechando com as dificuldades, que o Brasil é uma grande dificuldade, né? E aí acontece que a minha empresa cresce, e aí o cliente fecha, cresce, fecha. Entendi. Ao longo do tempo eu vou... E Bruno, mas eu posso já começar a falar porque eu te acompanho muito, né? Primeiro porque eu gosto de café, gosto de ti, então tá interligado. Cara,
e tu é muito comprometido com o teu mercado. Demais, cara. Primeiro que tu dá curso de coados, barista, formação, tu teve que se preparar para isso, creio eu que é um investimento alto também, que eu sempre te vejo indo em São Paulo estudar, nunca para de estudar, é um estudo grande, e tu prepara essas pessoas justamente para abrirem seus negócios e tal, trabalharem para pessoas, para quem abre uma cafeteria, ter pessoas especializadas nessa área. Isso é um comprometimento teu, que eu acho que é até meio, tu falando agora de solidão, acho que é até meio solitário também, né? Porque às vezes a pessoa não entende assim, o que é que tu tá fazendo. Eu sei o que tu tá fazendo. É igual lá em 2008, que tu tava pensando no hoje, e tu tá dando o curso hoje pensando no amanhã. Isso é sensacional. E aí eu admiro pra caramba, eu falo, mano, isso que o Bruno tá fazendo é sensacional, porque é um comprometimento com o mercado, assim. Porque poderia ser, por exemplo, só por grana, mas eu sei que não é, até porque eu vejo que é um custo-benefício muito, muito tranquilo para a galera ir lá fazer um curso, aprender contigo. Exatamente. Isso daí é sensacional, mano. E assim, obrigado. Uma coisa que eu aprendi nos Estados Unidos, quando eu morei lá, é que não existe coisa mal feita para o sucesso. Né? O país é um sucesso, né? Eu trabalhava numa empresa que eu troco, é até complicado explicar isso aqui no Brasil, porque se fosse aqui, ia ser totalmente diferente. Não existe ar-condicionado na sala. Existe um telhado, onde tem várias máquinas, e essas máquinas controlam a temperatura do ambiente, seja para mais frio ou para mais quente. Tá? Elas controlam o prédio inteiro. Só que elas têm um filtro, né, que é de poliéster. Às vezes era de papelão e tal. Então eu ia de van, né, eu tinha uma van cheia de filtros atrás, então eu o tempo todo viajando. Então eu dormia no Missouri, acordava, ia para o Kansas, dormia no Kansas, ia para Oklahoma, entendeu? Dormia em Oklahoma, ia para Arkansas. E aí eu viajei 15 estados, né? Viajando. E assim, eu chegava, ia para trás da empresa, puxava uma escada, subia, chegava lá, tirava o filtro velho e botava o novo. Se fosse no Brasil, o cara dizia, toma 10 conto, sabe lá, troca lá esse negócio. Né? Só que o que acontece? Era uma empresa de Virgínia, que é no leste, e atendia o país inteiro, assim, né? Na questão do profissionalismo. E não só isso, você vê na estrada, eu me sentia ali, a estrada ali funcionando, cara. Eu era um carro, onde tinham vários carros fazendo trabalhos similares, e assim, eu me sentia uma engrenagem ali num sistema que funciona. Sim, sim. E então, eu percebi que não pode ter amadorismo, não pode ter gambiarra, não funciona. Mas eu, com 21 anos, sem dinheiro, para explicar isso para as pessoas, era muito difícil. Né? Então, o que eu pensei? Eu vou ter conhecimento e eu vou injetar esse conhecimento no mercado e eu vou fazer as pessoas se inspirarem através desse conhecimento. Né? No começo não deu certo porque eu não era, vamos dizer, um símbolo, ou não era um... Eu não podia dizer que eu tinha algum sucesso, então a pessoa não... Sim, os teus resultados não refletiam ainda. Exatamente, não tinha ainda esse resultado, né? Então, é uma coisa que eu sempre digo quando eu tô fechando o negócio, né? Não digo nem vendendo, que eu sou um péssimo vendedor, mas eu tento fechar bons negócios para os dois lados. Mas eu sempre me vejo numa situação, como é que um pobre vai explicar para o rico que ele precisa fazer aquele negócio, né? O cara é rico, por que ele vai te ouvir? Então, a gente tenta injetar conhecimento no mercado e, através disso, fazer o mercado dos cafés especiais desenvolver. Existe uma confusão muito grande, e aí já entrando nos cafés especiais, porque a gente usa o nome café, que é café. Só que a gente tem uma tradição centenária de um outro produto, que é um outro tipo de café, que é um café tradicional, de baixa qualidade. Sim, sim. E aí a gente passou a vida toda tomando esse produto. E quando eu entrei, imagina, café especial, era tipo R$40 um pacote, 1 quilo. Uhum. R$40, R$50. O do meu concorrente, que era de baixa qualidade, era tipo 15. Perdão. Quando você está num ramo de distribuição, você chega no cliente e diz, pô, você está comprando um negócio aqui de 20, eu vou te vender a 19. Aí o cara, beleza, vamos fechar. Só que eu chegava lá, pô, o teu é 20, o meu é 50. Aí, pô, que história é essa? E aí não, café especial, sul de Minas. Tinha que explicar, tinha que dar uma palestra pro cara sobre café para ele entender. Fazenda São Gabriel, cidade de Guaxupé, plantada montanha acima de 1000 metros.
nota sensorial de caramelo, de baunilha e tal. Cara, ixi, vai ser papo de vendedor, sai daqui, mano, me dá o outro lá mesmo. Caraca, imagina a dificuldade, mano. Imagina a dificuldade. E aí eu tive que desaprender sobre café. De tudo que eu tinha aprendido, eu falei, cara, é o seguinte, você vai comprar o café de R$2, você vai vender R$4 e acabou, é isso. Pode ficar com o teu lucro aí, que eu fico com o meu, ponto final. Passou a ser isso. Sim. E aí eu fui desenvolvendo o faturamento nesse sentido, né? A minha empresa precisa sobreviver, crescer, vamos focar aqui no faturamento e é isso. Foca no faturamento da tua empresa aí que eu foco na minha. E fui trabalhando nesse sentido. Comecei a descobrir maquinários. Por quê? Até então só tinha café, grão. E aí o cara precisava de máquina. Só que para ele investir em máquina, a máquina é tipo 3 mil, 4 mil, 5 mil reais. Aí dizia, cara, para que eu vou investir numa máquina para vender um café expresso que vai custar R$5 para o meu cliente, sendo que ele tem um café de garrafa aqui, que é de graça, aquele café que ele tomou a vida toda. É difícil, mano. Então eu dizia que o meu maior concorrente não era outra marca de café, era o café da casa, que é de graça. Até hoje o meu maior concorrente. Ai, meu Deus. Você tá saindo lá, você toma aquele café docinho, gostoso, Sim, né? sim. Enfim. Então o cara não via sentido nisso. Então nessas viagens aí que eu digo para todo mundo, como é que você desenvolve, como é que você começa uma empresa, como é que você evolui? Vá para feiras, vá para evento, busque conhecimento fora, busque conhecimento dentro de Belém também, tem muito conhecimento aqui em várias áreas, a gente é carente de algumas coisas, mas tem muita coisa que a gente não é mais carente, a gente tem excelentes profissionais, excelentes aqui, até nível internacional. Então, vai buscando conhecimento aos poucos, né? Começa interno e vai evoluindo. Eu tive que buscar fora porque simplesmente não tinha em Belém. E aí, a partir disso, comecei a descobrir uma máquina, que é uma máquina super automática, que eu já trabalhava com uma máquina super automática. Isso significa o quê? Liguei na tomada, bota água, bota grão, aperta um botão e ela já te entrega o café. Né? Só que essa era a melhor máquina do mundo, dessa categoria super automática. Era uma máquina suíça, se chama Jura. Escreve Jura, mas se lê Jura. Só que assim, de novo, 21 anos, Belém, sem dinheiro. Eu chegava aqui e dizia, olha, essa é a melhor máquina do mundo. O cara, ixi, isso é uma máquina normal, né? Ainda mais está em Belém, Belém não tem coisa boa, né? As pessoas pensavam isso. O que é um grande absurdo, Belém tem coisas excelentes. Inclusive a gente exporta agora muitas coisas. Então eu já trabalhava com a melhor máquina do mundo. E diga-se de passagem, eu tenho um grupo de distribuidores de cafés especiais do Brasil. E só eu na época acreditei nessa máquina, né? Eu tinha um pensamento um pouco diferente e eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Então, comecei a investir nessa máquina. Ela era muito mais cara que as outras, dobro, triplo do que as que a gente já trabalhava. Mas comecei a investir nelas, dar um jeito, pegar o cartão de crédito do pai, comprar aqui, parcelar em 12 vezes para comprar uma. Legal. Botava no cliente. E aí vinha uma questão. Comecei a botar a máquina até de graça em alguns lugares. Não, você compra só um pouco do café, aqui compra um pouco mais caro e tal, mas só para compensar. Aí máquina de graça todo mundo quer, né? Aí comecei a botar nos clientes, só que aí todo mundo queria máquina de graça. Aí o capital era escasso, né, limitado, até hoje é limitado. Então, muitas vezes o meu pai abria a porta do meu quarto e eu estava lá jogando videogame, jogando no computador. E aí, não vai trabalhar? Eu falei, estou trabalhando, eu estou esperando o dinheiro ser gerado para eu poder comprar mais máquinas. Então eu tenho que agir. E depois um conceito chinês que eu aprendi há muito tempo, que vem de uma filosofia que chama taoísmo, que é ação pela não ação. O que significa? Eu agia, e depois eu tinha que ficar parado. Porque se eu fosse agir mais, eu ia gerar mais gasto, mais custo. Sim. E não ia conseguir cobrir esses custos, ia me enrolar e ia fechar a minha empresa. Entendi. Então, certo para fazer essa aproximação. Time, pace. Pace é muito importante, que eu fui descobrir depois que eu resolvi me tornar um certo nível de atleta. O pace é muito importante, né? Então, descobrir o ritmo. Que tu tem que caminhar. Exatamente. Era um ritmo lento, né? Porque não tinha capital, o café especial é lento e tal. Mas estava lá fazendo o trabalho. Então, eu me considerava trabalhando ao não estar trabalhando, entendeu? Sim. É difícil explicar isso pro pai também, que você está vendo lá na casa, tu vagabundo ali, né? Parece que eu estou perdendo tempo. Mas na verdade eu estava esperando a colheita, né? Plantei, estou esperando a colheita agora.
E isso foi desenvolvendo, cara. Cheguei a ter 50 máquinas alugadas aí. Caramba. Ah, tu alugava a máquina. Assim, eu criei várias situações. Tinha o aluguel, tinha o comodato, enfim, tinha a venda. Então a gente vai criando possibilidades para cada cliente, né? A gente abre um leque e o cliente escolhe o que é melhor para ele. E Bruno, e tu sabe mexer no maquinário também, né? Então, aí na época eu não sabia. Comecei a dar uma olhada e tal. E eu tive uma bênção, cara, na minha vida, que foi, eu adotei um técnico. E aí já vem uma outra coisa, que é a valorização do profissional. Quando comecei a operação em Belém, o Arte Café tinha um cliente em Belém. E esse cliente tinha uma máquina. E por causa dessa máquina, eles mesmos buscaram um profissional aqui, que era a marca se chama Saeco, e tinha uma assistência da Saeco aqui. Só que o profissional que trabalhava lá era um cara totalmente insatisfeito com a empresa. Por quê? A empresa não valorizava ele. Pagava um salário assim, tipo R$600. Entendi. Mesmo há 10 anos atrás, 15 anos atrás, R$600, pô. O profissional, o cara que gera o principal renda da tua empresa, ele fazia todas as manutenções da empresa. Entendi. Ou seja, todo o faturamento passava por ele. E ele era extremamente subvalorizado. E quando ele me conheceu, eu comecei a precisar de máquina e falei, cara, não vou te contratar, mas tudo que você for fazendo, você me cobra um valor, né? X. E ele começou a se ver capaz de sair daquele subemprego, que estava sendo subvalorizado, e se tornar um profissional autônomo, graças ao meu trabalho. Né? Então ele saiu, hoje em dia ele ganha seus 4, 5 mil reais, sustenta a família dele, etc. Uma parte vem de mim, uma parte vem dos clientes que ele busca. Ele atende muito, por exemplo, salão de beleza, chapinha de cabelo, secador, etc. Micro-ondas. Que legal. Ele mesmo buscou isso daí. Então, através de mim veio isso. E o que eu percebi? Cara, valorização profissional. Nenhum profissional vai ficar com você se você não valorizar ele. 1, financeiro. 2, conhecimento. 3, evolução pessoal, evolução profissional. Então, a gente tenta fazer isso no Alquimista até hoje, cara. Tenta não, consegue. Que tu tem uma equipe lá no Alquimista, né? Já vou entrar nesse assunto aí. Mas voltando do maquinário, a gente foi sobrevivendo até esse período aí, 2014, 2015, e aí surgiu uma primeira empresa que falou, cara, vou evoluir, eu tenho um lugar pequeno, vou evoluir para o espaço maior, preciso de uma máquina profissional. E aí já veio uma pessoa também, um profissional que tem uma história parecida com a minha família, veio da Itália, veio para o Brasil, começou a empreender, começou a vender máquinas, e assim, ele é um cara muito duro, muito rígido, né? E desde a faculdade a gente aprende, tem que ser flexível nas coisas e tal. Ixi, o cara não é flexível. Ele tem essa máquina, a proposta é essa, ou quer ou não quer. E aí, eu ficava meio... Isso me chateava um pouco, em algumas coisas. Mas assim, apesar de ser um cara muito duro, ele era um cara muito, muito honesto, muito trabalhador, muito focado no crescimento. Por que ele oferecia isso? Porque era essa proposta que ia ser boa para ele, e você tem que achar o cliente que a proposta é boa para esse cliente. Sim. Né? Para o cliente que a proposta não é boa, infelizmente deixa de lado. Ele não queria perder tempo com o cara que não ia comprar dele. Exatamente. Isso. Na época eu não entendia isso. Hoje em dia está todo mundo copiando ele. Ele era uma empresa que tinha pouquíssimas máquinas no mercado. Hoje em dia ele é um dos principais caras do mercado. Isso é legal. Isso é um garimpo que eu faço isso também na empresa, que também aprendi ao longo desses anos. Que tem cara que ele só quer, desculpa a expressão, te encher o saco. Ele só quer saber o preço, ele não vai comprar, mas ele quer saber quanto é. Ele quer saber todos os produtos que tu tem, mas ele não serve para ele nenhum, mas ele vai te perguntar. Então esses caras têm que saber filtrar. Eu tenho um amigo que vende um produto, eu conversando com ele sobre isso ontem, ele falou assim, cara, meu produto é R$600, eu já falo que é 2.500, que é pro cara não falar mais nada comigo, para não perder tempo com ele, entendeu? Exatamente. Legal. E ele e agora, eu até digo que ele tem a assessoria do Bolsonaro, que dá umas respostas tortas pra caramba. Falei, cara, muda essa tua assessoria do Bolsonaro aí, pelo amor de Deus. Trata bem o teu cliente, pô. E dá uma resposta, tipo assim, o cara procura ele. E sim, meu irmão, e aí, tu vai comprar, não vai comprar? Imagina esse WhatsApp de bom dia, né? E aí, meu irmão, vai comprar ou não? Pô. O cara não se fala isso. E aí, só que na época ele era um cara bem pequeno, assim. E depois virou uma inspiração para mim, né? Se chama Cristiano Zara. Ele trabalha com uma máquina que se chama Sanremo Coffee Machines.
E como ele já tinha vindo 4 vezes em Belém e nós não fechamos negócios, não porque eu não queria, mas porque simplesmente eu não tinha capacidade financeira de comprar máquina, o mercado não tinha capacidade de absorver isso, né? Eram poucos lugares que tinham máquina assim profissional. Até que esse primeiro cliente, que também, diga-se de passagem, muita coisa foi assim, de pessoas que viajaram para fora, voltaram, criaram suas empresas ou pegaram as empresas do pai, né? Começou a cuidar da empresa do pai. Que isso? Ah, tá. Beleza. Começaram a cuidar da empresa do pai, mas vieram com uma visão de fora e começaram a acreditar no café. Café especial. Começaram a querer fazer uma coisa diferente daquele tradicionalzão de Belém. Entendi. Né? Fugir do tradicionalzão, bora ver o que está acontecendo fora, bora trazer para a gente evoluir. O tradicionalzão, para quem não sabe, é aquele café que a gente compra no supermercado e faz, que é aquela... que tu vai já explicar a diferença de um para o outro também. Mas assim, em todas as áreas, né? Isso eu estou dando um exemplo no café, que é o que eu vivi. Sim. Mas todas as áreas. E aí começou uma visão diferente, né, para o meu lado. Então, esse lugar abriu ali na Batista Campos. Aí eu comprei a minha primeira máquina profissional e botei para alugar, e aí comprei a segunda, comprei a terceira e fui botando para alugar. Mas assim, Brasil é aquela coisa, né, de crise 2016, isso foi 2014, 2015, eu estava ótimo. 2015, 2016, crise. Vai pro vermelho de novo. Mas assim, uma coisa que eu digo pode ser que o mercado vá para cima, o mercado vai para baixo, né? E vai, mas uma coisa que eu sempre foco são os pilares, né? Você tá ali no certo. A vida inteira foi, quando eu comecei a trabalhar em café especial, foi, pô, compra a máquina que é mais barata, pô, compra o café que é mais barato, que tu vai vender mais, todo mundo quer isso. Não. Quero a máquina mais cara, que faz o melhor serviço, quero o café mais caro, que tem um melhor sabor na xícara, é isso que eu quero. E nesse foco, eu vi várias empresas abrirem e fecharem, e a minha, não vou dizer que só fez crescer, né? Subiu, cresceu, mas no geral cresceu. Né? Então, você, como empreendedor, focar nos pilares que nunca mudam ali, de honestidade, de bom trabalho, uma coisa que eu não fiz durante um tempo, foi tipo... Aquela coisa da disciplina, de acordar cedo, de ter um horário, tal hora faz isso, tal hora faz aquilo e tal. Tive uma fase de bebê, de festa. Sei como é. Juventude, tive uma juventude bem vivida. E isso, hoje em dia, eu vejo que não faz mais parte da minha disciplina. Hoje em dia eu sou extremamente disciplinado. Legal, eu vejo isso. Então, hoje em dia, eu vejo que a disciplina tem muito a ver com a evolução, cara. E aí... que incrível isso. A disciplina A gente... Qualquer área, a gente precisa ter disciplina. Eu fugi muito a vida toda. Pode falar. Você vai falar alguma coisa? Não, fala aí que depois eu falo. Que é legal isso sobre Eu fugi a vida inteira de ter uma agenda programada, cara. E eu vejo que isso é uma coisa que faz uma grande diferença. Fugi a vida inteira disso. Eu também. De ter um horário, de acordar a tal horário, faço uma meditação, tenho uma leitura aplicada, que hoje em dia eu mudei, as coisas vão mudando, mas estava lendo um livro, agora eu comprei um curso, estou assistindo o curso no horário que é programado para leitura, assistindo um curso de abrir cafeteria, quero abrir uma cafeteria, diga-se de passagem, coisa que sempre me cobraram também, isso, nunca quis, agora quero. E, enfim, aí vai para o trabalho, chega no trabalho, faz tal coisa. Cara, uma coisa que eu vejo que é muito importante para todo empreendedor, que só agora comecei a fazer, se chama momento de qualidade com a sua equipe. A minha equipe é muito boa, é muito focada, é excepcional. Eles têm um estudo também, eles precisam estudar, isso é obrigatório. Eu forneci estudo para eles. Já levei para viajar para a feira junto comigo, assim. Por que eu tenho conhecimento? Porque eu viajei e aprendi, fiz curso, etc. Então, se eu quero delegar e seja da mesma qualidade, eu preciso que eles tenham essa oportunidade. Levei para viajar. Os mesmos cursos, as mesmas experiências. Tomaram café com os melhores do Brasil, ouviram o que é um café especial dos melhores do Brasil, chegam em Belém e aplicam aquilo, né? Eu tenho mestres hoje
Não chamo de funcionário, eu chamo de profissional de alta performance. São de altíssima performance. E eu até brigo com o cliente hoje quando o cliente fala assim, faz tal coisa. Aí eu vou lá e faço. Porra, não era isso, volta. Porra, bro, estamos em alta performance. Você atrapalhou a minha alta performance, entendeu? Sim. Aí causa até um pequeno estresse. Mas assim, 2 profissionais de altíssima performance, justamente porque a gente investe em pessoas, em desenvolvimento e conhecimento. Eu não penso em ter uma empresa de café que atende pessoas. Eu sou uma empresa de pessoas que eu sirvo café. Tá? Então, e diga-se de passagem, uma parte do meu trabalho social, né, tem a parte profissional, de lucro, de ganhar dinheiro, e tem a parte, meu dízimo para a sociedade, vamos dizer assim, é desenvolver pessoas na área de café, na área de barista. A gente treina baristas, muitas vezes sem custo, muitas vezes a gente cobra, muitas vezes é sem custo, para que ele seja inserido no mercado. O cara entra lá querendo conhecimento, desempregado, enfim, sai de lá cheio de conhecimento e empregado, e já ganhando um salário até acima da média, né? Graças ao Alquimista. Isso a gente insere no mercado. Vou te dizer que diariamente, cara, a gente treina ao ano pelo menos 2.000 pessoas. Que legal, pelo menos 2.000 pessoas. Algumas, como eu disse, algumas são pago, outras são totalmente trabalho social mesmo. Eu acho que muita dessa tua disciplina que tu adquiriu, o amadurecimento, né, que tu adquiriu ao longo do tempo, veio dessa responsabilidade de pessoas que também vêm contigo, né? Pois é. E dessa responsabilidade, como tu disse, social, é porque, cara, eu acho que tu é um cristão também, tu acredita em Jesus Cristo. E nem um milagre é pra gente. Eu lendo a Bíblia assim, eu falo, mano, mas esse milagre aqui não foi pro cara, foi pras pessoas ao redor, tá ligado? Nunca é pra ti. Ele te enche de bênção, de sabedoria, de conhecimento, de vitalidade, mas é pra galera ao redor, é pra ajudar outras pessoas. Mas ele só consegue também quando ele cresce, né? Com certeza, cara. Sumiu, se eu não me engano, dos 12 anos aos 30 anos, desapareceu. Desapareceu. Tava estudando, tava treinando, se preparando. Entendeu? Passou 40 dias no deserto, meditando e se preparando para descer e dar o sermão da montanha, que, diga-se de passagem, no cristianismo eu vejo pouca gente dar valor para o sermão da montanha, mas Gandhi disse que se todos os livros se perderem e só sobreviver o sermão da montanha, é o que vai salvar o mundo, entendeu? E muita gente foca na morte, eu foco no sermão da montanha. Cara, que bacana, mano. É um foco até diferente. E indo pro teu dia a dia, assim, porque tu é atleta, tu gosta de treinar. Agora minha barriguinha aqui tá me entregando. O lockdown deu uma quebrada no meu atletismo. Foi assim também. Acho que para todo mundo. Mas a gente vai voltando, né? E no teu dia a dia, cara, o que é que tu gosta de fazer assim? Cara... Tu gosta de cozinhar, por exemplo? Quais são os teus hobbies? Bacana, muito boa a sua pergunta. Tu vai achar até engraçado, mas para mim é um hobby ir pro trabalho. Eu gosto tanto de ir pro trabalho. Outro dia eu vou te dizer a minha agenda. Sim. Tá? Eu acordo às 5 da manhã, até às 5h10 eu preparo um limão com glutamina, que eu acho muito importante. Das 5h10 às 5h30 eu medito. Das 5h30 às 6h eu estudo, tomo um banho, etc. Tomo café da manhã, das 6h às 6h30 tomo meu café da manhã. Das 6h30 às 7h tomo um banho, me arrumo, etc. Saio para o trabalho. Aí outro dia eu parei no posto de gasolina perto da casa da minha irmã e ela estava passando assim com o carro, não sei o que ela estava indo fazer. Ela tá fazendo o que aqui tão cedo? Eu falei, tô indo para o trabalho. Aí ela olhou no relógio assim, 7h da manhã. De que horas abre essa tua empresa? Eu falei, 7h da manhã, 7h30 no máximo. 7h30 eu tô atrasado já. Eu nunca vi alguém que gosta tanto de ir pro trabalho, cara. Que legal. Mas assim, o que eu gosto de fazer, cara, eu realmente gosto muito de esporte. Durante muito tempo eu era sedentário até 25 anos. Mas assim, na época de colégio, nunca fui muito bom em futebol, mas basquete, vôlei, handebol, tênis. Então, nessa época, sim. Mas, durante muito tempo, fui sedentário.
E aos 25 anos comecei a treinar de fato na academia. E, cara, isso para mim foi muito significativo, porque tinha muito a ver com o trabalho. Tinha muito a ver com o sucesso que você tem lá, tem a ver com o sucesso de você estar aqui fazendo exercício e você vê, pô, não vou conseguir. Mas aí você bota na cabeça, não, eu vou conseguir. Isso tem muito a ver também nas finanças, né? Poxa, eu não vou conseguir fechar o mês bem e tal, e você corre atrás e consegue. Claro. Isso abriu muito a minha mente. É performance também, né? Te ajuda a performar melhor durante o dia, quando tu tá fisicamente preparado. Inevitavelmente. Você atende com um sorriso, né? Parece que o dia tá mais ensolarado, não tá nublado, né? Enfim, legal. É bacana isso. Durante muito tempo fui de academia, até descobri o CrossFit. E aí me inseri com tudo no CrossFit. Durante um tempo me considerei um atleta, participei de algumas competições internas mesmo do boxe. Cheguei a subir no pódio brevemente, 3º lugar, não foi primeiro nem nada. Mas para mim já foi uma grande vitória. Foi um 3º lugar dividido ainda com outra equipe. Mas RX? Nunca cheguei a ser RX, sempre fui scale. Mas estava me encaminhando para RX até o lockdown. Teve lockdown, aí deu uma quebrada. E no lockdown, como foi o lockdown para ti, assim? Cara, para a empresa? Zero, fechada, zero. Porém, era uma empresa que eu considerava até amadora, num certo sentido. Assim. Eu tinha alguns profissionais, tinha um faturamento, mas os profissionais estavam começando a seguir outros caminhos. Sim. E aí, de repente, ela fechou. Graças a Deus, eu tive condições de pagar. Algumas contas eu travei, né? Tipo, fornecedor, não estou comprando, ninguém está comprando nada e tal, aguarda aí. Mas os funcionários, graças a Deus, eu consegui quitá-los. Acabou que só um funcionário se manteve na empresa. Depois de um tempo saiu também. Me ajudou no pós-lockdown, mas depois saiu também. Aquele processo ali que a gente se conheceu. Exatamente. Ali eu estava com uma pessoa que não estava... Assim, a empresa fechou total, 100% fechada. 100% fechada. Eu não tinha para quem vender, porque as cafeterias até faziam delivery, mas ninguém ia na cafeteria tomar café. E você não vende café pronto, né? Então, falei, cara, bora... Inicialmente eu falei, não vou fazer nada porque vai ser só 15 dias. Falei, não vou nem treinar, deixa eu ficar de descanso esses 15 dias, que depois dos 15 dias a gente volta a treinar normal. Aí, enfim, foi seguindo, foquei na minha mentalidade, na minha espiritualidade, estava com a minha mulher em casa, fiquei cuidando dela, cuidando da casa. Acabei fazendo receitas novas. Eu tenho o grande prazer, cara, de ser casado, tecnicamente eu sou noivo, tá? Mas casado, porque a gente já mora junto há muito tempo, com uma chefe de cozinha excepcional. Ela não acredita, mas as coisas que ela faz, assim, manjar dos deuses, você não vai comer em nenhum outro lugar do mundo. Manjar dos deuses? Cara, muito bom que ela faz. Mas no lockdown era eu que cozinhava, ela ficava de boa lá, só recebendo carinho. E tu é bom de cozinha, assim? Cara, eu faço algumas coisas, tipo assim, uma carne de forno, faço um feijão, e aí, diga-se de passagem, eu peguei Covid, aí vinha a mulher fazer exame lá, moça, já tá sentindo o cheiro do feijão, tá bom? Porque eu preciso achar o ponto, mas eu não consigo sentir o cheiro. Como a gente não podia cheirar também, o feijão a gente deixava no gelado 2 dias, jogava fora, porque eu não sabia mais se estava estragado, se estava bom, jogava fora e fazia outro. Aí... mas assim, aí a gente recebeu um primo que ele veio da Inglaterra, começou, lá estava até mais forte e tal, ele falou, pô, vou para Belém, eu vou ficar perto da minha família. E quando ele veio, ele ficou 14 dias no hotel. Quando ele foi sair, eu falei, cara, fica aqui em casa comigo e tal. Tá só eu e minha esposa aqui. Beleza, busquei ele no hotel, fomos no supermercado, voltamos para casa. Quando eu cheguei em casa, falei, porra, cara, tô me sentindo mal. O cara veio da Inglaterra para fugir do Covid, ficou 14 dias no hotel. Quando ele chegou em casa, comecei a me sentir mal agora. Puta. Cara, ficou nós 3 lá com Covid, cara. Mas, graças a Deus, foi tranquilo, assim, dor de cabeça, febre e tal, mas... Sim. E eu te confesso que eu não estudei, não me preparei, foi aquela coisa assim, sobreviver mesmo lá. Sim. Comendo doce. Modo sobrevivência ativado. Modo sobrevivência. Era assistindo um reality show ali com a esposa, uma série. Cara, eu agora que eu tô voltando ao meu normal, assim, de trabalho, de rotina. Até um tempo eu também fiquei largadão, não treinava. Essa parada de treinar em casa não é pra mim. Mesmo.
Então, mas mano, deixa eu fazer uma pergunta agora que é relacionada mais ao ser humano com o café. Bacana. As pessoas têm uma ligação com o café, seja ele especial ou não, e isso não é de hoje, a gente tira aí pela tua família, desde bisavô trabalhando com café e as pessoas comprando e consumindo. Qual é a relação do ser humano, tu que já estudou muito sobre isso, a relação do ser humano com o café? Porque quando descobriram o café, foi uma febre no mundo todo, né? Isso. E qual é essa relação assim do ser humano que tu acha que acontece? Bacana. Eu estava até assistindo um podcast que eu admiro muito, como o seu, que você vai já está indo para esse nível, não sei se você conhece, JJ Podcast. Eu conheço. Então, e aí ele recebeu um rabino lá, aí ele ofereceu um café pro rabino, e aí o rabino falou, cara, vou tomar, mas antes eu vou fazer uma reza aqui. Aí fez uma reza lá pro café, assim como tudo que ele consome, né? E aí ele explicou que tudo que a gente consome, a simples palavra consumir, parece que você está pegando aquilo tudo para você. Uhum. Porém, na verdade, é uma troca. Tudo que a gente consome é uma troca, uma relação entre as pessoas, né? Eu estou pegando aquilo, estou absorvendo, vai virar energia, né? Vai me dar positividade, vai me dar ânimo para seguir em frente. E eu vou pegar essa energia e a minha escolha é executar o bem através disso, né? E passar a palavra, e ir para as pessoas, né? Que legal. Enfim, então, algumas pessoas pensam em café como vício, tem que ter um cuidado em relação a isso, porque aí essa relação já se torna perigosa no sentido de começa a fazer mal para o estômago, Sim. começa a fazer mal para a cabeça, a pessoa já não dorme direito. Eu estudo um pouco sobre sono, o estudo é muito profundo, mas eu vejo algumas coisas sobre sono, etc. Antigamente eu dormia muito bem, hoje em dia, não é que eu durmo mal, eu durmo bem, mas minha esposa, por exemplo, dorme muito melhor do que eu. E eu me preocupo muito com quem não dorme bem. Então, tem que ter uma troca benéfica, né? A pessoa que está pensando no vício tem que ter muito cuidado. Eu tenho um amor pelo café. E o meu amor nele começa em prepará-lo bem, né? Primeiro em cuidar dele, cuidar do grão, que o grão, apesar de ter torrado ali, tecnicamente está morto, mas na verdade tem muita vida dentro dele. Sim. Então, primeiro eu cuido dele, depois eu preparo ele da melhor forma possível, que eu acho que vai me trazer o melhor sensorial na minha boca. E depois disso eu consumo ele com qualidade, né? Alguns dias a gente exagera, alguns dias menos, né? Mas a minha relação com ele é justamente essa troca de sensorial, de qualidade de vida, de nutrientes. O café tem muitos nutrientes que nos beneficiam, né? E, na verdade, tem gente que vive mais por causa do café. Vive com mais qualidade, não tem... O café, ele previne infarto, né? Ele combate os radicais livres. Então, você tem a multiplicação celular. Consequentemente, ela gera radicais livres, né? São produtos que entram que estão no seu corpo, que ficam vagando livremente e se instalam em algum órgão. Exemplo, o coração. Sim. Ele vai se acumulando ali e gera uma inflamação. Uhum. Né? E aí você vai lá, tem uma parada cardíaca, por exemplo. O café ele combate isso, né? Ele limpa os radicais livres do seu corpo naturalmente. Então, se você consumir ele direito, ele vai ser extremamente benéfico para você. Combate Alzheimer, por exemplo, né? Te dá energia para você treinar e automaticamente ao treinar, você também combate Alzheimer, né? Você já está com esse líquido, você já está combatendo, mas você ainda te gera energia para você combater muito mais. Isso são dados científicos, tá? Eu vejo alguns produtos surgindo aí, que até se chamam de café sem ser café de fato, e falando, cura diabetes, faz não sei o quê. Aí uma pessoa até me ligou para pedir uns conselhos e tal, uma consultoria. Eu falei, cara, primeiro, estou vendo vocês falarem uns paradas aí, tem embasamento científico, que eu estou falando aqui sobre café, tem estudo em Oxford, tem, enfim, estudos globais. O pessoal falando aleatoriamente é outra coisa, né? Tem que ter muito cuidado com isso. Então o café tem essa troca de dar saúde para a pessoa, né? E consequentemente a pessoa pega a saúde e aí é de responsabilidade de cada um trazer um benefício para a sociedade, para a sua família, para você mesmo, né? E principalmente o café especial, né? Porque eu demorei no processo de largar o cafezinho com açúcar, o comum, para o café especial. Hoje em dia eu sei saborear o café especial, sei dar mais valor. É um processo assim, o açúcar, a gente é dependente dele, né?
É incrível, cara, o açúcar. Para tu largar, tirar o paladar do açúcar. E aí tu começa a sentir o doce do café. Isso. Que é maravilhoso. Cara, falando de café especial, o café especial ele começa de pessoas também. E aí existe até uma briga no mundo dos cafés, porque grandes corporações focam ali no... A gente vê como ganho de lucro, etc, etc. Sim. E o café especial ele foca muito no pequeno produtor. Uhum. Começa daí. Então tem um cara que tem uma terra ali que ele está cuidando dela. Ele está jogando nutrientes no solo. Ele está fazendo com que aquela planta desenvolva, seja rica de nutrientes, consequentemente a fruta vai ser também, né? Então se eu tenho aqui na ponta um café bom, é porque alguém plantou lá. Claro. Né? E aí vendeu para um torrefador, que hoje em dia a gente está começando a torrar também. O torrefador vai lá dar um perfil de torra para aquele café, porque tem que ter esse cuidado também. O perfil é um gráfico cartesiano, onde você joga, exemplo, ele vem uma torra aqui a 200 graus, então, o tambor está lá a 200 graus. Aí você insere café nele e cai para 90 graus. E depois ele vem subindo aos poucos. Né? Enfim, falando simplesmente. E aí você tem um perfil de torra ali através desse gráfico. Ok. Então, já viu aí que café não é tudo igual. Não vem de todo lugar, né? Não é qualquer lugar que você vai plantar café. Não é qualquer pessoa. Passa por uma torra especial e aí chega na mão do barista aqui. O barista, diferente de um sommelier de vinho o cara abre e serve. Né? Pode falar, pode entender, etc. Mas o barista não vai preparar o café, que ele pode errar. Então ele tem que ter o conhecimento de preparar. E aí, o que é um café especial? O café especial ele é um produto tem uma pontuação, existe um órgão internacional, chama SCA, Special Coffee Association, que ele determina da hora que o café vai ser plantado no solo, ele tem que ser plantado de um certo jeito, vai ser colhido de um certo jeito, vai ser tratado de um certo jeito e até a hora que ele vai chegar na mesa do cliente. Tá? Tudo isso é determinado pela SCA. E a hora que o barista vai preparar, tem um jeito de preparar determinado pela SCA. Tá? E aí você vai lá e aprecia o seu café. Então você vê que passou por uma cadeia muito grande. E o café ele tem uma pontuação de 0 a 97,5. Tá? E aí tem uma pessoa que se chama Quality Grader. Ele vai lá e avalia aquele café. Através dessa avaliação, não sei se você já viu, tem uma vasilhinha que chama de cumbuca. Uma colher especial lá de prova. Você pega ali um pouco e aí tem uma cuspideira que cospe o café. Ali é meio nojentinho essa parte. Mesmo? Esse cara chama Quality Grader. Ele avalia o café e dá uma pontuação. Tá? A partir de 80 pontos é um café especial. E o que ele avalia nessa pontuação? A cor, né, a torra, doçura, acidez, se tem amargor, não tem amargor, não deve ter amargor. Né? Não, a gente pensa num café, características de um café tradicional. Amargo, aquele café preto, super quente, cafeína. Quando a gente vem para o café especial, é uma cor clara, tá? De média para clara. Tem uma cafeína reduzida, tá? 2 a 3 vezes menos cafeína do que um café tradicional. O ponto de torra dele é mais clarinho. Aí a gente não aprecia ele tão quente. Motivo: quando está muito quente, a sua papila gustativa se protege e fecha. E você não consegue avaliar bem aquele café. Então, conforme ele vai baixando a temperatura, ele vai mostrando outras caras. O café tem muitas caras. E você pode ter notas sensoriais. Imagina você tomar um café e sentir caramelo. Você tomar um café e sentir baunilha. Não foi adicionado nada nele. É natural do café. Tá? Por quê? Porque o cara foi lá e deu certos nutrientes e aí aquilo foi pro fruto, entendeu? Caramba. E acendeu o nutriente. Pode ser flores, pode ser fruta. Eu já tomei café que era puro muruci. É mesmo, cara. Veio na descrição de Minas Gerais maracujá, porque eles não conheciam muruci. Então tem muito isso no café, cara. Que bacana, mano. É enriquecedor conhecer um pouco mais sobre café, porque a maioria das pessoas não fazem ideia, não apreciam nem o café expresso, assim, sabe? E Belém, como tu falou, tá nessa crescente. Hoje em dia eu vejo muito mais... A minha irmã que fez um curso contigo, pô. Aí depois desse curso, ela não sei se tu viu, ela tatuou no braço uma xícara de café e tal. E, pô, isso é bacana, porque
eu vejo muita coisa benéfica vindo com esse crescimento do café, que tu aí, eu vejo que é um dos líderes desse segmento aqui na cidade. E, cara, obrigado, esse daqui é um presente para mim, né? Presentão que eu trouxe para ti, posso abrir? Pode abrir, cara, por favor. Ó, presenteado, cara. Esse foi o primeiro café torrado pelo Alquimista. A gente moeu especialmente para ti. Caramba, sério, cara? Foi, tá até um cheirozinho aí. Não tá ainda, não tô vendendo ele porque ele não tá num ponto que eu diria que eu gostaria. Assim, os próximos cafés... Esse só eu tenho. Vão estar ainda... não acredito nisso, cara. Os próximos vão estar ainda melhores. Espero que você goste de tomar na sua casa. Cara. Trouxe também uma xícara aqui para você tomar com a sua família. Meu irmão, pô, aqui. Que legal, cara. Quando você me conheceu, eu tinha um outro nome, né? Assim, parecido ao Alquimista Cafés. Hoje em dia a gente evoluiu, porque a gente tem Alquimista Bebidas Especiais, porque a gente tem chocolates especiais, chás especiais. Feito com amor. Feito com muito amor, exatamente. Tudo é feito com muito amor lá no Alquimista. Tem uma cartinha depois também aqui. Uma dedicatória, cara. Muito obrigado, cara. E essa mudança, cara, veio... você está segurando uma pedra filosofal aí, o símbolo da nossa empresa, a Pedra Filosofal. Por quê? Os alquimistas, eles queriam, a lenda do alquimista, começa com um cidadão chamado Nicolau Flamel, e descobriu um livro, e não conseguia entender o livro, até que ele foi fazer uma jornada, uma caminhada, em Santiago de Compostela, e descobriu, ele encontrou um judeu, e o judeu conseguiu traduzir o livro para ele. E o livro falava sobre como criar a Pedra Filosofal, que tinha por objetivo trazer a longa vida, né? Trazer uma longevidade para a pessoa e conseguir transformar todo o metal em ouro. E o café, ele é o segundo item mais negociado na Bolsa de Valores, tá? Só perde o petróleo, perde feio, né? O petróleo, obviamente, é disparado, mas é um item de altíssimo valor e, como eu falei, tem vários benefícios para a saúde que te leva a ter uma longevidade se você souber usá-lo com sabedoria. Caramba, cara. Já viu que o Bruno não faz nada assim, nada é por acaso. Não, eu acho que eu vou botar o alquimista aqui não, meu irmão. O cara fez uma... Cara, eu tava num evento agora, enfim, servindo vários cafés, fila, etc. Aí o cara queria um cafezinho normal. Pô, meu amigo, desculpa, eu vou lhe servir aqui um cafezão e ele é especial, não é normal, tá? Não. Cara, antes da gente encerrar o papo, que maravilhoso, eu queria te pedir para deixar um recado para a galera, porque a tua caminhada demonstra muita resiliência. Uhum. E tu sempre acreditou, desde 2008, né? Tu sempre acreditou no hoje, 2022. Olha o tempo que levou a toda essa caminhada entre subidas e descidas. E creio eu que as pessoas têm que ter essa resiliência, é muito importante. Eu sei porque nem todo dia a gente acorda inspirado para fazer o que a gente gosta de fazer. Exatamente. A gente faz por uma determinação, porque a gente sabe do propósito disso. Então passa esse recado com a tua vida para a galera que... Mano, muita gente gosta da tua história, te segue e te tem como inspiração. Acho que esse recado aí vai ser muito válido. Para mim, tô na expectativa. Eu perguntei e já tô na expectativa. Cara, são muitos. Vou refletir bem aqui. Mas vamos lá. Eu acho que a coisa mais difícil na vida é a gente descobrir a razão da nossa existência. Né? Por que a gente nasceu? Né? O que eu tenho que fazer no mundo? Então, eu diria que a primeira coisa que qualquer pessoa precisa fazer é descobrir para que ela existe. Você agora descobriu um novo sentido na sua vida de criar o podcast, comunicar, trazer pessoas, levar a comunicação para outras pessoas, né? Isso dá um novo sentido, né? Então, está te levando para novas direções, está dando um crescimento. Você percebeu, está dando vários crescimentos aqui. Então, você já achou o seu ponto, né? Para que eu vim aqui? Então, eu diria que o primeiro ponto é a pessoa descobrir para que ela veio. Às vezes demora mais tempo, às vezes demora menos tempo, né? E a partir daí, aquilo que você falou, nem sempre a gente está inspirado. Então, nem sempre eu estou inspirado também. Por isso, eu tenho dois profissionais separados que eu me dei um objetivo de super crescimento agora. Então, esses profissionais trabalham a minha mente para o crescimento. São 2 coaches de alta performance. Caramba, que legal. Então, cada um trabalha áreas separadas. Então, eu diria que você achar
você achou o seu objetivo, agora achar a sua inspiração, né? O que vai te levar a esse objetivo para que você esteja motivado o tempo inteiro, tá? Então, qualquer coisa que você for fazer, como se você for empreender, enfim, ou se for na sua área pessoal, tem que ter tem que ter benefícios, né? Benefício para outra pessoa, né? Eu vou fazer um negócio aqui, a quem eu vou beneficiar? Então, eu sempre penso em beneficiar o Brasil, a sociedade, né? Eu penso num crescimento. Então, a gente começa arrumando a nossa cama, depois a gente evolui para a nossa rua, para o nosso bairro, para a nossa cidade, né? Então, como a gente já vem fazendo isso há muitos anos, eu penso em desenvolvimento do Brasil. Então, o que eu tento fazer hoje é evoluir pessoas que vão evoluir o mercado, que vão ter um dinheiro para sair comprando coisas e aí vai melhorar a economia, né? Que vão ser inteligentes o suficientes para, em vez de buscar um investimento na poupança, buscar um investimento ali numa fintech da vida, né? Que possa evoluir, enfim. Então, a mensagem que eu deixo para cada um é que eles descubram, primeiro, para que você veio ao mundo, né? E segundo lugar, descobrir a inspiração. Hoje em dia, a minha inspiração é a minha esposa. Eu diria que é a minha principal coach. Eu falei que tenho 2 coaches que eu pago. Sim. E tem a minha coach, que eu moro em casa, que me ajuda em tudo que eu faço. E sem ela, não faria absolutamente nada, né? Você ter uma pessoa do seu lado que te ajuda a evoluir é o que vai te levar ao crescimento assim, infinito. Caramba, que legal. Que bacana, mano. Pô, obrigado por Muito obrigado, cara. Pelas mensagens. Espero que a gente faça muitas mais outras coisas juntos. Que, pô, eu lembrei de todo aquele momento a gente ali fazendo a parada do café e tu me servindo um monte de café. E, pô, espero que a gente se veja mais. O segundo encontro vai ser lá no Alquimista agora. Fechadérrimo. Obrigado, cara. Obrigado, cara. E sucesso, viu? Parabéns, você é uma inspiração. Tamo junto sempre. Eu quero ter um podcast, quero ser o cara que vai mais me inspirar. A gente vai fazer. Parabéns pelo trabalho, cara. Eu tô aqui para te ajudar também. Muito obrigado. Tamo junto. Henrique, obrigado, galera. Esse foi o PandaCast. Tamo junto. Valeu.